Processo é um longa-metragem documental sobre o processo de impeachment da presidente Dilma. Então ele se passa no Senado Federal, onde o processo jurídico-político aconteceu, e desde o início do processo até o momento em que a presidente ela é afastada no dia 31 de agosto. É sim! Eu senti uma necessidade profunda de ir a Brasília, registrar esse processo, para que eu pudesse entender melhor os dois lados, os argumentos pró e contra. Por minha família e para quebrar a espinha dorsal desta quadrilha, eu volto sim, senhor presidente. Pela democracia, pela soberania do voto popular, eu voto não a este golpe! Essa maneira de abordar o tema formalmente, especificamente, não usar entrevista, não usar comentários, mas construir o filme através de observações, porque me interessa as relações humanas, as relações sociais, as relações de poder. Me interessa registrar justamente essa interação do indivíduo com o outro, com o meio em que ele vive, seja ele a família, a sociedade, a cultura, as instituições. É através dessas relações, do funcionamento dessas instituições que eu quero refletir sobre o Brasil, sobre a sociedade brasileira, como se estivesse retratando a vida quando ela acontece e não depois que ela já aconteceu. Acho que é isso que eu tento fazer. Esse livro, 1968, Eles Só Queriam Mudar o Mundo, como se fosse pouca coisa, mudar o mundo, nós fizemos, eu e Ernesto, a partir da ideia de que foi um ano muito conturbado, mas ao mesmo tempo muito rico e que valia a pena falar sobre ele. E fizemos o livro mês a mês. Então a gente tem janeiro, fevereiro, março, os principais acontecimentos. E temos também artigos de pessoas importantes que a gente achou que teriam muito a contribuir com determinadas coisas. Por exemplo, a gente tem um artigo do Frei Beto que fala sobre a teologia da libertação. Esse livro foi lançado 10 anos atrás, em 2008, e agora nós estamos lançando de novo. Mas uma coisa que eu tenho observado é um maior interesse hoje, 50 anos depois, do que na época que nós lançamos o livro em 2008. Talvez porque naquele momento as coisas estivessem mais plácidas, mais tranquilas, e hoje as coisas estão mais complicadas. Então eu acho que os jovens estão se interessando em saber, né, o que aconteceu naquele momento, por que as pessoas foram para a rua. Entre esses acontecimentos, a gente pode destacar a Guerra do Vietnã, que mudou consistentemente as relações mundiais. Porque como um país praticamente, entre aspas, pré-histórico como o Vietnã, consegue enfrentar e derrotar o país mais poderoso do mundo. Temos o maio de 68 na França, culminou com uma manifestação e uma greve geral que reuniu 30 mil operários e estudantes nas ruas de Paris. Esses seriam, da meu entendimento, talvez alguns dos muitos importantes fatos que marcaram 68. A história, ela não funciona linearmente. Ela não vai caminhando sempre numa direção, sempre em direção ao futuro. Ela é feita de avanços, recuos, avanços, recuos. Mesmo esse avanço sendo um avanço lento, gradual, é um avanço que conta com a oposição violenta e criminosa das forças conservadoras, né? Vem na minha cabeça Marielle, né? Por exemplo.
Então, a lição que a gente tem, de 68 talvez, é que quando a gente luta para alcançar alguma coisa e alcança, a gente não deve achar que aquilo está resolvido. Tem que estar sempre de olho aberto e tem que estar sempre lutando. A ideia aqui é que seja um lugar de criação, invenção, onde eu recebo artistas, curadores, instituições convidadas para expor seus trabalhos aqui. O espaço não tem uma identidade definida, são exposições com curadores diferentes, onde a arte corta transversalmente várias plataformas. E quando eu convidei o César Oiticica para a curadoria, quando eu estava explicando o que eu desejava do meu espaço, e o porquê do Hélio, ele naquele momento diz assim, é o Rodislândia. A Rodislândia foi feita em 1971. O Hélio tinha acabado de chegar em Nova York e ele foi convidado pela Universidade de Rhode Island para fazer um workshop com os alunos. E ele viu nisso uma oportunidade incrível de fazer acontecer coisas que ele já tinha imaginado em Outros Penetráveis e outras obras. Trazer não só artes plásticas, mas trabalhar com teatro. Ele queria fazer performances do Living Theatre e dos alunos que ocuparam esses espaços fizeram essas intervenções que a gente sempre reproduz na obra, mas que depois a obra está aberta para outros artistas, como a gente vai ter aqui também, fazerem outras intervenções. Então a obra é como um organismo vivo, ela vai mudando no decorrer da exposição. A gente vai ter uma série de performances com artistas renomados, mas o mais importante é que o espectador, né, o Hélio tem isso, ele também pode fazer o que ele quiser aqui. Aqui é um espaço, né, o Hélio falava isso, tudo que eu faço são criar condições para o estado de invenção. Quantas pedras que tu joga no astral, eu vim te mostrar seu próprio mar. No momento adequado que o destino escolher, esse álbum visual, que é o Ea Tempo, ele não foi de fato pensado para ser um álbum, né? Ele começou porque eu estava com essas poesias e essas angústias assim, em relação à realidade. Daí eu ia fazer uma performance e nessa performance brincar com essa coisa da projeção e da projeção acontecer em cima de mim. A cidade verticaliza, a referência horizontaliza. Horizontal, porque é um plano chapado na minha frente. Eu tenho uma relação muito forte assim, com os orixás e com a Umbanda, então esses cantos vieram de uma forma muito natural. Assim. E junto com isso eu estava também num processo de fazer umas experimentações com poesias, daí acabamos entendendo que os mundos combinavam. Assim. Ao mesmo tempo eu estava falando de uma virtualidade, entender um lugar mais místico. A gente também estava nessa pesquisa sobre o Ea Tempo, porque o Ea Tempo é uma entidade que ela vem da Umbanda. O Ea Tempo seria esse polo negativo do aspecto da fé. Isso significa várias coisas, né? Eles dizem que o Oiá gira no tempo quando a fé é usada de uma forma distorcida, a fé é usada como uma ferramenta de poder. Ela é como se fosse uma Oiá mais intergaláctica, assim. Então ela é a guardiã do portal do tempo, e o tempo dela é uma espécie de uma espiral, assim, onde todos os tempos se reúnem.
Pra mim sempre foi mais fácil entender as coisas poeticamente, assim, me dá a ideia de ter uma liberdade, assim, de que a poesia ela é um campo aberto, me faz acreditar que ela é a melhor forma de olhar para o mundo com verdade. Porque é uma verdade cheia de poros, assim, sabe? Não é um decreto. Essa estrada que ensina, é nela que se caminha, é nela que se mora, é nela que se mora. Na beira tem água cristalina, será que na estrada tem